Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Rigueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês trabalhando na logística. Bom, vamos lá. O tema de hoje qual que é? O tema de hoje é o seguinte: eu quero falar contigo sobre uma coisa que é muito importante você abordar durante a sua entrevista de emprego. E o que é muito importante? Vamos conversar um pouco sobre isso. Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né? O que tem que fazer, como é que se preparar, como é que se comportar, o que vai falar nessa entrevista. É algo normal. Por que é algo normal as pessoas estarem, vamos assim dizer, não tão bem preocupadas assim com a entrevista de emprego? Porque não é algo que a gente faz toda hora, a gente não faz todo dia. Então, geralmente você, quando vai fazer uma entrevista, você acaba sendo pego de surpresa. O recrutador liga para você, ou você se candidatou a alguma vaga e aí ele foi chamado para aquela vaga, ou de repente você recebeu um contato espontâneo pelo seu LinkedIn, de alguma forma um recrutador te achou, por uma indicação de um amigo, de um ex-colega. E quando você vai fazer aquela entrevista, muitas vezes a pessoa fica sem saber o que falar. Essa é uma dúvida constante. O que eu vou falar na entrevista? Pinta uma grande... como que eu posso dizer? Uma grande insegurança, né? A palavra é insegurança. Tem a insegurança, poxa, porque é uma oportunidade. Você vai conversar com o recrutador e na entrevista é a chance de você conseguir ir para frente ou não naquele processo. E o que é muito importante quando você vai para uma entrevista de emprego para você falar? Uma coisa que é muito importante, que muitos profissionais deixam de lado e que esquecem de falar é sobre os seus resultados. Se você não fala sobre os seus resultados, como é que vai saber o que você já entregou? Os resultados que você vai falar são os resultados que você tem atingido na sua carreira, na sua profissão até agora, nas posições que você ocupou. Então você, quando vai falar sobre resultados, é algo extremamente importante. E é um ponto que muitos profissionais esquecem, deixam de falar. E muitos profissionais deixam de falar, eu vou te explicar o motivo por que deixam de falar. Mas antes de explicar por que é tão importante você realmente, numa entrevista de emprego, você falar sobre os seus resultados na logística. Por que isso é muito importante? Porque é pelo seguinte: você, quando vai fazer uma entrevista de emprego, você está, de repente, se candidatando porque você identificou que naquele escopo, naquela descrição do cargo que está lá naquela vaga, você identificou que você é totalmente compatível, que você tem aquelas atribuições, tem aquelas qualificações que foram solicitadas para o cargo. Bom, esse é um primeiro passo, você já se identificou com aquela posição, você já se identificou que aquela vaga ela tem bastante aderência com o que você já executou na logística. Isso é muito bom, isso é o primeiro passo. Outro passo também, você vai ver a formação. Muita gente enche a boca na hora que vai fazer uma entrevista de emprego para falar da formação. Para falar que já formou em qual que é o curso superior que fez, ou tecnólogo, ou a pós-graduação. Não que isso não seja importante, é claro que é importante. Inclusive, alguns requisitos obrigatórios quando você vai participar de um processo de seleção é exatamente qual é a sua formação acadêmica. Então a sua formação acadêmica ela é importante e vai estar lá pedindo se você é formado em tal área, se você tem um curso superior, se você tem um tecnólogo ou uma pós-graduação. Se você tem isso, muito bom, você vai estar também, mais uma vez, aderente para concorrer àquela vaga. Mas vamos lá, o que os gestores, por que os gestores eles estão tão preocupados em você apresentar os seus resultados? Por que essa é uma coisa muito importante quando você vai para uma entrevista de emprego, falar sobre os seus resultados? Por que isso é o diferencial? E por que o diferencial não é você falar sobre a sua formação acadêmica, falar sobre as suas experiências anteriores, única e exclusivamente? Porque todo mundo faz isso. Todo mundo vai falar sobre formação acadêmica, todo mundo vai falar sobre o que já trabalhou. Mas a maior parte das pessoas não fala sobre as conquistas que elas conseguiram, sobre os resultados que elas atingiram. E quando eu falo de atingir resultados, é não falar sobre as metas que bateram. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que
falar de resultados é falar de metas. Se você é uma pessoa que entrega realmente ótimos resultados no seu trabalho, a prova de que você está entregando ótimos resultados, sabe qual que é? É você estar batendo metas. Se você está batendo as metas que você tem na sua área, que o seu gestor tem as metas dele, a equipe, ou as suas metas individuais, se você está batendo as suas metas, prova que você está entregando ótimos resultados. E aí você vai para uma entrevista de emprego, você tem que falar sobre as metas que você bateu, sobre as metas que você atingiu, sobre os resultados que você entregou. Isso é importante porque enche os olhos de qualquer gestor, de qualquer recrutador, quando a gente consegue ver os resultados que aquela pessoa entregou trabalhando na logística. Por quê? Porque se você entregou os resultados naquela posição que você estava trabalhando, é muito provável que você consiga entregar também na próxima posição. Nessa posição que você está ali concorrendo para ser o escolhido para aquela posição. Então, quando você mostra os resultados, é muito importante realmente você mostrar resultados de uma forma que mostre a qualidade sua como profissional. Onde aquele recrutador, aquele gestor que está te avaliando fala, poxa, eu quero essa pessoa no meu time, porque olha os resultados que ela entrega, olha as metas que ela bate. Que gestor não vai querer uma pessoa dessa na equipe? Todos querem pessoas que batem metas, todos querem pessoas que entregam resultados. E aí você precisa mostrar isso. Se você não mostrar isso, não falar sobre isso, como que a pessoa vai saber? Não tem como. Então é muito importante, quando você for para uma entrevista de emprego, é muito importante que você fale sobre as suas conquistas profissionais, que você fale sobre os seus resultados. Agora vamos lá. Qual é a forma? Tem gente que vai numa entrevista de emprego, né? E vai falar sobre as conquistas pessoais, sobre as conquistas profissionais, mas vai de uma forma totalmente despreparada. Esse é o jeito errado de você ir para uma entrevista. Porque vamos lá, ninguém vai te chamar para uma entrevista do nada. A pessoa, o profissional que vai te contactar para você participar de uma entrevista de emprego, ele vai te ligar e vai marcar uma hora para conversar contigo. E isso é uma coisa muito importante. Se você não estiver preparado para conversar naquela hora, peça para conversar daqui a meia hora, daqui a 2 horas ou no dia seguinte. Marca uma hora que fique realmente a melhor possível para você. Inclusive para que você tenha tempo de se preparar para essa entrevista. Porque quando a gente é pego de surpresa num contato desse, um recrutador, para você conversar sobre uma possível vaga, esse momento de surpresa pode ser o momento que você trava. E se você trava, de repente você não vai conseguir falar da melhor forma possível e o recrutador ele vai acabar descartando você para uma próxima etapa. E aí você tem que estar preparado, e tem muita gente que na hora que vai fazer a entrevista esquece disso, é de se preparar com antecedência. Então quando a gente fala sobre falar de resultados, não é falar de resultados de uma forma abstrata, de uma forma pouco específica, sem muita informação. Porque se você fala desse jeito, se você fala de uma forma muito vaga, muito generalista, sem informação suficiente, como é que vai dar credibilidade para a pessoa que está te ouvindo de que realmente você tem condições de assumir aquela posição? De que realmente você é aquela pessoa que atinge resultados, que bate as metas? Muito difícil isso. Então você precisa ser menos vago. Você não pode, você tem que ser mais específico. E a forma correta de você fazer isso, a forma correta de você se preparar para você conseguir ir bem numa entrevista de emprego e falar sobre os seus resultados, qual que é? Você precisa ter bem claro sobre as suas conquistas. Se você não tiver bem claro sobre as suas conquistas, se você não entender quais foram os resultados que você já teve até agora na logística, se você não conseguir identificar todas as metas que você já bateu, é muito difícil você passar isso para o seu entrevistador, para a pessoa que está te entrevistando para uma nova vaga, para uma nova posição na logística. Então, você precisa fazer um exercício. E que exercício que é esse que você tem que fazer quando você quer identificar os resultados, as metas que você já bateu?
O resultado, o exercício, ele tem uma letrinha, né? uma palavra que a gente costuma falar que é SOAR. Tá? O que é o SOAR? São 4 palavras. S-O-A-R. E para você fazer o SOAR, ele requer muito, realmente, esforço seu. A gente costuma falar que para você ter uma boa análise do que você já teve de resultados que você atingiu, de quais foram as metas que você bateu, você vai ter que suar bastante, você vai ter que realmente transpirar para conseguir colocar tudo isso que você já fez na logística num papel e que consiga falar isso para o entrevistador. Então, se você está exatamente nesse momento procurando uma nova posição, né? Ou você está de repente procurando uma recolocação, ou você está procurando uma nova posição, você precisa seguir essas 4 letrinhas. Essas 4 letrinhas significam o quê? Você vai ter o S de situação, a situação que você estava, o que estava acontecendo naquele momento, né? Que estava causando um problema naquela operação, ou um resultado que precisava ser melhorado, ou uma meta que precisava ser batida. Essa era a situação que você tinha que enfrentar. O O são os obstáculos. São os obstáculos que você tinha para conseguir superar aquela situação, para você conseguir bater aquela meta. Todas as dificuldades que você tinha, tudo aquilo que você tinha que transpor para conseguir atingir aquele resultado, para você conseguir bater aquela meta. Então esses são os obstáculos que você tinha. E depois a próxima letra é o A. O A são as ações. Que ações? As ações que você teve que pensar, que você teve que estruturar para conseguir fazer com que aquela situação, com que aquele problema fosse resolvido, com que aquela meta fosse batida. Quais foram as ações que você implantou, né, sozinho ou como uma equipe, que você implantou para conseguir bater aquela meta. E o R é de quê? De resultado. Qual foi o resultado que você alcançou? Então você saiu de que número, de que resultado que você tinha, qual que era a sua situação atual e em qual que você chegou. Você vai mostrar que aquelas ações que você implantou, você conseguiu superar todos os obstáculos e resolver aquela situação. E você migrou de um patamar A para um patamar B. Esse é o seu resultado. Então quando você faz esse exercício, que é o SOAR, então o que é o SOAR? É a situação que você se encontrava, o O, os obstáculos que você tinha para superar aquela situação, o A, as ações que você implantou e o R, os resultados que você alcançou. Quando você faz essas 4 análises, se aprofunda sobre esses 4 itens, você vai conseguir ter bem claro quais foram os resultados, quais foram as metas que você tinha na logística e que você conseguiu atingir, que você conseguiu alcançar. Esses resultados, essas metas que você atingiu, você vai falar para quem? Vai falar para o seu recrutador. Quando você estiver conversando com o seu recrutador, com a pessoa que está te entrevistando, você vai falar para ela exatamente esses resultados que você teve. Só que para você fazer isso, você concorda que você precisa pensar, você precisa sentar com calma, refletir tudo que você já fez? Não dá para você simplesmente do nada, agora, sentar e sair fazendo. Você pode, depois que acabar a live, acabar esse vídeo, você pode e deve sentar numa mesa bem calma e começar a pensar quais foram as situações que você já enfrentou na logística e que você conseguiu superar essas situações e que meta que você conseguiu bater. Você estava em que nível nessa situação, qual era o resultado que você tinha e que resultado que você teve depois que você implantou as ações que você definiu em grupo. Você tem que fazer isso com calma, tem que fazer isso antes de ter entrevista. Então esse é um exercício que você precisa fazer o quanto antes, se você está procurando uma recolocação ou se você está buscando uma nova posição, uma nova oportunidade no mercado. Se você não fizer isso, quando você for ter uma conversa com qualquer recrutador, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai falar o que todo mundo fala. Vai falar aonde estudou, qual foi o curso que fez, as empresas que trabalhou, as atividades que já executou. Tudo bem, mas isso é pouco. Isso não vai mostrar a capacidade do que você tem de entrega. O que mostra a capacidade que você tem de entrega é você falar numa entrevista de emprego sobre os seus resultados. E para você falar sobre os resultados, você precisa estar o quê? Entregando bons resultados.
entregando ótimos resultados, batendo as suas metas. Se você não estiver não estiver entregando ótimos resultados, não estiver batendo as suas metas, você não vai ter resultado para falar. Aí você só vai ter que falar o que todo mundo fala. E aí você não vai se destacar numa entrevista. E aí dificilmente, quando você estiver concorrendo por uma nova posição, para uma nova vaga, você vai ser mais uma pessoa que vai estar falando as mesmas coisas. E aí, vai saber se você é o profissional adequado para aquela vaga, vai ficar mais difícil. Porque você não conseguiu mostrar para o gestor daquela vaga, para o recrutador, você não conseguiu mostrar o quê? As suas conquistas. O que você conseguiu entregar de resultados nas áreas aonde você trabalhou. E isso vai pesar contra você na hora de conseguir uma nova posição ou uma recolocação na logística. Por isso que você precisa estar entregando resultados, batendo metas ontem. Você não pode deixar para entregar ótimos resultados e bater metas para, sei lá, daqui a amanhã. Não dá. Você precisa estar entregando ótimos resultados e batendo metas hoje. Eu costumo dizer que amanhã você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. Então assim, não dá. Você precisa ter isso em mente. Que numa entrevista, falar sobre os resultados, falar sobre as metas que você bateu na logística, vai ser muito importante para mostrar a sua capacidade de entrega naquela posição. Então, você precisa saber o quê? Como entregar ótimos resultados. Você precisa saber o quê? Como bater metas. Isso é extremamente importante. Então, a dica que eu gostaria de dar para você, antes de encerrar a live e deixar você fazer uma pergunta para mim, é a seguinte. Se dedique. Essa é a etapa mais difícil quando você prepara um currículo. É você pensar nos seus resultados, nas suas metas, nas metas que você bateu. Você precisa de muita dedicação para isso. Não é simples. Você não vai conseguir fazer isso em meia hora, nem em uma hora. Você vai precisar de mais tempo. E aí, depois que você fizer esse exercício, você pode ter chegado num ponto que aí pode ser complicado para você. Qual é o ponto? Você pode chegar à conclusão de que você não tem tantos resultados assim que você tem entregue, resultados ótimos. Que talvez você não tenha tantas metas que estão sendo batidas. E aí, o que você vai fazer? Você vai continuar nessa mesma situação, não entregando ótimos resultados, não batendo metas, ou você vai mudar de atitude e vai começar a bater as suas metas na logística agora? Quando que você vai tomar essa atitude? Pensa nisso. Isso é muito importante para a sua carreira, isso é muito importante para você crescer profissionalmente na carreira e conseguir atingir os seus objetivos profissionais e pessoais trabalhando na logística. Pessoal, a live, o tema de hoje, esse tema eu acho que é muito importante, né, que a gente falou aqui hoje sobre resultados. Resultados é um tema que é um pouco falado durante a entrevista de emprego. Muitos profissionais não se preparam em relação a isso. Eles acabam não trazendo esse tipo de informação nessa conversa com o gestor, na conversa com o recrutador. Eles não trazem isso. E é um ponto extremamente importante, porque é só através dos resultados que você entregou, das metas que você bateu, é que o gestor, que um recrutador, durante uma entrevista de emprego, ele vai conseguir ter cada vez mais clareza de que você pode sim ser aquele profissional que vai conquistar, que vai abraçar aquela vaga, aquela oportunidade que você está participando naquele processo de seleção. Então, entender os seus resultados, preparar os seus resultados, falar sobre os seus resultados é muito importante. Só que para isso, você precisa estar entregando ótimos resultados. Você precisa estar batendo as suas metas na logística. Ricardo, uma pergunta muito bom, vamos ver aqui. Rubens, hoje estou na fila do mercado e atento na oportunidade.
Mas qual o primeiro passo para que teu currículo seja de fato interessante para um recrutador? Bom, é uma ótima pergunta. Então vamos lá. Qual o primeiro passo? Vamos ler aqui a parte da pergunta, né? Qual o primeiro passo para que o teu currículo seja de fato interessante para um recrutador? Bom, Ricardo, você precisa atrair a atenção do recrutador desde o início. Você tem que conseguir reter a atenção do recrutador. Pensa no seguinte, hoje em dia tem muitos bons profissionais procurando novas oportunidades. Tem muita gente mesmo. E é desumano para um recrutador conseguir ler todos os currículos que eles recebem. Não tem como, é muito difícil. Então o que acaba acontecendo? Se você não tiver um currículo atrativo, que retenha o recrutador logo no início da leitura, o seu currículo, infelizmente, ele vai para o lixo. Por quê? Porque não tem como ler todos, então tem que ser muito bom no início. E o que eu costumo falar que é a coisa mais importante no início do currículo, e aí é só uma dica para você logo no início do currículo, é o sumário das suas qualificações. Você precisa de forma bem sucinta, bem resumida, mostrar o que você é bom, no que você é bom, quais são as suas qualificações. Isso tem que ser a primeira coisa. Logo embaixo do seu nome vai estar lá, sumário das qualificações, resumo das qualificações. Você precisa ter isso logo na entrada do seu currículo, porque é ali que vai reter a atenção de um recrutador. É ali que ele vai bater o olho e falar, poxa, esse profissional ele tem essa qualificação. Eu quero esse profissional aqui, eu quero conversar com ele. Se aquele resumo de qualificações, o sumário das suas qualificações no seu currículo, estiver suficientemente atrativo, ele vai continuar lendo e vai começar a entender aonde você trabalhou, qual foi a faculdade que você fez, a sua formação acadêmica. Aí ele vai continuar lendo o resto do currículo. Então é muito importante essa primeira parte do currículo. Respondido, Ricardo? Dá um joinha aí se estiver respondido. Deixa eu ver se aqui o Ricardo já ficou claro para ele. É muito importante quando se tem um QI na empresa, mas é possível que o gestor se sinta ameaçado quando seu currículo é muito bom. Vou transformar uma pergunta aqui e vou te responder, Ricardo. É possível, vamos lá, como que seria, eu acho que a sua pergunta é assim, né? É possível que um gestor se sinta ameaçado quando o seu currículo é muito bom? Eu diria que um bom gestor não se sentiria ameaçado disso. Pelo contrário. Um bom gestor está procurando bons currículos, bons profissionais. É isso que vai fazer com que aquele gestor continue entregando bons resultados, ótimos resultados. Com que aquele gestor continue batendo metas. Todo gestor quer ter bons profissionais na equipe. Por quê? Porque é a equipe junto com o gestor é que bate as metas. Então, se um gestor, por acaso, se sentir ameaçado com um currículo, porque esse currículo é muito bom, ele está pensando da forma errada. Porque você tem que trazer realmente as melhores pessoas para o seu time. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar num time de futebol, né? Um técnico. O técnico ele não vai lá e fala com o dirigente, com o presidente do clube para contratar os jogadores A, B, C. E quantos técnicos são melhores do que os jogadores que estão jogando lá ali no time?
Quantos técnicos jogam mais do que os jogadores que estão jogando? Eu te digo que a maior parte dos técnicos não joga tão bem quanto os jogadores. Mas e qual que é o grande talento do técnico? Identificar os melhores jogadores e trazer esses jogadores para o time dele. Para quê? Para que ele ganhe os jogos, para que ele ganhe os campeonatos, para que ele seja campeão. Então um técnico de futebol, o talento dele é trazer os melhores jogadores para o time. Por quê? Porque são os melhores jogadores que vão fazer com que o time ganhe, com que ele consiga vencer. E aí, se a gente trouxer isso para o ambiente corporativo, um gestor é um técnico. Não necessariamente o gestor, ele vai ser o cara que tem que conhecer todas as informações no detalhe. Ele pode ter boas pessoas, bons profissionais, que conheçam uma determinada parte do processo, e ele, como um bom técnico, como um bom gestor, ele vai conseguir tirar de cada um desses profissionais o melhor deles. Para quê? Para que o time que esse técnico, que esse gestor comanda, consiga atingir seus resultados, consiga bater suas metas. Então jamais um gestor poderia se sentir ameaçado por um bom currículo. Não deveria fazer isso. Por quê? São bons currículos, é o que todo gestor está procurando. Por quê? Porque são bons currículos que vão trazer bons profissionais e vai fazer com que aquela equipe daquele gestor consiga bater as suas metas. Ricardo, respondeu essa pergunta também? Como é que... Dá um joinha. E aí, se tiver ok, legal, Ricardo. Muito bom. Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação nessa live. Eu vou encerrar por aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui qual a pergunta aqui. Qual a saída para a pergunta de pretensão salarial numa entrevista? Essa daí é mais complicada, essa aí demora muito, essa aí é uma pergunta muito difícil de se colocar, tá, Ricardo? Vamos deixar essa para uma próxima live, e aí ela é bem complicada, e eu acho que quanto mais você deixar aberta essa pergunta sobre a pretensão salarial, melhor. Tenta entender, tá? Deixa eu te responder essa questão, então vamos lá, vai. Eu vou responder essa sua terceira pergunta, que eu acho que é uma pergunta bem relevante. Qual que é a saída para uma pergunta de pretensão salarial numa entrevista? Então vamos lá, Ricardo, vamos responder essa. Primeira coisa, você precisa entender como é que você está em relação ao mercado, aquela posição que você está concorrendo. Qual que é o salário que aquela posição paga no mercado? Você precisa conhecer isso. Então o primeiro passo é você conhecer quais são os salários, né, e os cargos na logística. Você precisa ter isso muito claro para você. Por quê? Você não pode informar uma pretensão salarial que seja totalmente descabida, que não faça o menor sentido em relação ao mercado. Só vai mostrar que você não conhece nada sobre a sua carreira na logística. Então, pode até ser que você faça informe uma pretensão que seja um pouco alta para aquela empresa em si. Mas se ela estiver alinhada com o mercado, não tem problema nenhum. Aquela empresa, pode ser que ela não tenha condições de te pagar aquela remuneração. Tudo bem, não tem problema. Aí você precisa entender quanto que eles conseguem. Então, existe essa questão de você pode falar a sua pretensão salarial, tá, que esteja alinhada com o mercado. E aí você precisa conhecer o mercado, conhecer a sua carreira na logística, qual que é o salário que paga para cada função. Tá? Você só não pode realmente falar coisas absurdas. Então é por isso que você precisa conhecer bem como está funcionando a dinâmica do mercado. E aí pode ser, como eu te falei, que a empresa não vai conseguir. Esse daqui está muito alto. Não consigo pagar esse salário para você. Aí você deixa aberto para uma discussão, para uma negociação. E aí você vai entendendo no decorrer do processo se faz sentido ou não. E quando você fala sobre os seus resultados, quando você mostra que você bate as suas metas, o que pode acontecer? Você pode pedir uma pretensão salarial que é um pouco mais alta do que a empresa, de repente,
teria de condições para aquele cargo, para aquela posição. Mas você foi tão bem na entrevista, você conseguiu falar tão bem sobre as suas conquistas profissionais, sobre as metas que você bateu, sobre os resultados que você melhorou, que a empresa ficou realmente bastante satisfeita, ficou bastante propensa a querer, de repente, fazer uma oferta até maior para você, porque ela gostou de você profissionalmente, você se destacou na entrevista. E aí pode ser que você avance e consiga até superar aquela faixa salarial inicial que a empresa tinha como objetivo. Por quê? Porque você conseguiu conquistar o gestor, conquistar o recrutador, que você realmente é um talento, que você tem realmente condições de entrar naquela posição, naquela vaga e entrar melhorando resultados e batendo metas. Legal, Ricardo? Ficou clara essa resposta para você? Dá um joinha se estiver legal e aí a gente vai encerrar. Então, queria agradecer vocês que estiveram aqui comigo. E quem não está no meu canal do Telegram, vai lá no canal do Telegram, se inscreve no Telegram. Então, um grande abraço para vocês e um bom descanso, boa noite e até sábado às 9 da manhã. Tchau, tchau.